desvalorizando. E no final do dia veio a grande surpresa com a Moody's rebaixando o rating do Brasil. Na verdade, o rebaixamento do rating já era esperado, mas o mercado acreditava aí que a perspectiva também pudesse ser negativa e a agência acabou colocando a perspectiva instável, o que deu aí 6 meses para o 6 meses para o governo, certo? Com a perspectiva estável, a agência não pode rebaixar a nota do Brasil, levando aí a uma perda de grau de investimento, que era a grande questão que vinha trazendo apreensão para os investidores, dado que um país sem grau de investimento, muitos fundos não podem aplicar, o que acabaria migrando esse dinheiro que hoje está investido aqui no Brasil. Hoje o mercado... Ontem, vamos fazer aqui um resumo do que aconteceu ontem à noite, porque a Moody's soltou o comunicado no call de fechamento da Bolsa. Isso acabou trazendo aí, em 10 minutos, o mercado conseguiu se ajustar ao anúncio da Moody's, levou a um salto, que a gente pode aqui ver no Ibovespa futuro, né, de 2,5 pontos, 2,5%, o que foi visto aí com um grande alívio, dado o que a gente mencionou, da perspectiva ter ficado estável, né? Só que nessa manhã o que a gente vê é o mercado devolvendo todo aquele ganho acumulado no final do pregão, por conta da China novamente trazendo pressão. Então, se ontem no começo do pregão a gente tinha a China trazendo pressão, final do dia veio a Moody's, aliviou, hoje a China novamente volta a trazer um sentimento negativo para o mercado. A moeda por lá voltou a se desvalorizar, chegou a cair 2%, mas segundo informações o governo voltou a intervir para evitar uma queda ainda mais abrupta da moeda, que acabou fechando aí em baixa de 1%. Isso acabou pressionando os mercados externos, as bolsas americanas, o futuro das bolsas americanas estavam caindo, Europa caiu também. E para culminar nesse sentimento negativo aí vindo da China, também saiu o dado de lá, a produção industrial da China cresceu 6% em julho, ficando aí abaixo do esperado. Ou seja, esse é o começo de dia que a gente está vendo hoje, está vendo nessa quarta-feira. É um dia bastante agitado, com muitas referências. Mas apesar de todo esse cenário, o preço do petróleo de commodities hoje tem uma leve alta, o petróleo estava subindo 1%, por conta aí de expectativa de uma demanda maior. E o preço de minério que a gente pega aqui, a cotação de Qingdao, também estava subindo 0,2%. Apesar dessa alta das commodities, o que a gente vê hoje é Petrobras caindo, Vale caindo, papéis que se valorizaram, que acabaram ganhando uma euforia aí no final do dia ontem, sendo pressionados hoje por conta de notícias internacionais. Antes de passar para o cenário político, também vou dar destaque aqui a uma notícia que também pode trazer, deve já estar trazendo pressão aos bancos hoje. Vamos dar uma olhada aqui. Pegar no gráfico diário. Itaú já está caindo aí mais de 1%, 1,6%. Bradesco caindo 1,8%. Os papéis reagem à expectativa que a senadora Gleisi Hoffmann apresente aí o relatório de uma medida provisória para elevar a CSLL, que é a contribuição social do lucro líquido. A CSLL já tinha sido anunciada em maio que haveria um aumento de 15% para 20%. Naquela época trouxe aí uma grande pressão nas ações dos bancos, e agora a senadora quer elevar a contribuição que estava em 20% para 22,5%. Isso aí traz um sentimento negativo nessas ações. Vamos mostrar aqui, desde maio, quando foi anunciado mais ou menos, os papéis dos bancos já caíram 20% na Bolsa.
Papel do Bradesco, desculpa, caiu no 20%, Itaú desde maio em queda de 20% também, e hoje eles reagem negativamente a essa notícia de um aumento ainda maior da CSLL. E no relatório da Glaze também, ela quer mexer na tributação de bebidas, o que também está impactando hoje as ações da Ambev. Pelo texto aí, as empresas de bebida devem pagar um imposto maior e acaba também trazendo pressão aí para a empresa, para a Ambev hoje na Bolsa, né? Pelo texto da Glaze também, há uma possibilidade de tirar o benefício fiscal das empresas que deduzem o imposto de renda, os recursos do juros sobre capital próprio. Então, o relatório aí dela, da medida provisória, deve trazer bastante alteração e acaba também trazendo pressão hoje para grandes ativos da Bolsa. Bom, agora vamos passar para os destaques políticos, depois a gente volta aqui para as notícias corporativas, que também ainda tem bastante coisa que agita o pregão hoje. Bom, Marcos, está com você a palavra. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, investidor. Olha, antes de entrar na questão política, o Banco do Brasil está caindo 1,9%, devolvendo também, no mesmo caminho dos outros bancos, devolvendo os ganhos aí de ontem, né, da questão da Moody's, né? 10 minutos a ação do Banco do Brasil ontem subiu 1,5%. Vamos dar até uma olhada aqui no gráfico, aproveitando que você comentou isso, porque foi uma das ações que mais subiu ontem com a notícia do rebaixamento do rating brasileiro. Dá uma olhada, o papel subiu no 1% em 10 minutos. E agora caiu 1,9%, né? Já praticamente devolvendo tudo, né? Ainda sobre essa questão da CSLL, é uma medida provisória, normalmente, aliás, todas as medidas provisórias entram em vigor imediato. Só que essa, assinada pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tinha um adendo que colocava que o vigor da nova taxa da CSLL entraria em setembro, né? Que seria o quarto mês aí da medida, né? Agora, como que funciona essa tramitação? A Glaze vai apresentar um relatório, vai ser discutido numa comissão mista, e esse relatório vai ser apreciado pelos senadores e deputados. Se o texto aprovado, fechado, será encaminhado à Câmara dos Deputados e posteriormente ao Senado, né? As MPs vigoram por 60 dias e podem ser prorrogadas por mais 60 dias. Depois de 45 dias de tramitação, elas trancam a pauta da casa onde estiverem. Ou seja, não dá para você ter uma pauta que seja votada antes que esse assunto seja apreciado e decidido pelos parlamentares. Bom, passada essa questão da CSLL, ontem foi um dia que marcou aí uma possível percepção do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, dos riscos de isolamento que ele sofre. Na medida em que Renan Calheiros, o presidente do Senado e do Congresso Federal, faz esse aceno com o governo e se aproxima como bastião aí de uma possível governabilidade, Cunha se sente mais isolado e teme aí os desdobramentos da Lava Jato como seu calcanhar de Aquiles, né? Hoje no painel da Folha, na coluna Painel, discute-se aí a questão de alguns deputados aliados de Cunha estarem pressionando, já tentando colocar o nome de Renan nos protestos aí do impeachment de Dilma, né, para tentar desmoralizar um pouco o presidente do Senado, que ganha um pouco de importância na medida em que Cunha, na oposição, faz uma franca oposição com pautas bomba e prejuízos fiscais que agora são mal vistos pelos empresários e pela população. Renan, mesmo no meio termo, aí, sem ser também um parlamentar extremamente governista no momento, né, ainda com os resquícios da Lava Jato, mesmo assim ele exerce uma função importante e já tem ganho relevância no governo, né? Além disso, o Renan é uma figura muito importante para ajudar o governo no Tribunal de Contas da União, porque ele indicou 2 dos nomes aí que devem votar as contas do governo, o Bruno Dantas e o Vital do Rego, que são 2 ex-parlamentares. Isso é muito importante para o governo, né? Tentar adiar um pouco essa votação para reconstruir um pouco da base na Câmara e não correr o risco de ter as contas rejeitadas, o que poderia abrir precedente para um processo de impeachment.
Eu acho que é isso por hoje, Paulo. A agenda está bastante movimentada com relação a isso. Os parlamentares ainda continuam discutindo a questão da Agenda Brasil, que foi apresentada na segunda-feira pelo Renan Calheiros à presidência, né? E essas propostas estão longe de serem eficazes, mas elas já colocam um foco numa agenda pelo país e essa briga pela governabilidade e uma estruturação. Isso é importante para o governo, é uma pauta positiva agora, nesse momento. Obrigada, Marcos. Bom, vamos voltar aos destaques corporativos. Papéis reagindo hoje, já na abertura, aos resultados. Nessa manhã, 3 grandes empresas anunciaram balanço: Kroton, Gerdau, Marfrig. Da Kroton, os números foram vistos pelo mercado como positivos. O papel estava aparecendo aí entre os poucos que registravam ganhos hoje, realmente com a maior alta aí do Ibovespa, de 2,2%. Lembrando que nessa sessão, 14 ações do Ibovespa só operam em alta e somente a Kroton com alta de 2%. Os números foram vistos como bons da empresa. Ela registrou um crescimento do lucro de 80% no segundo semestre para 513,7 milhões. Apesar dos números bons, analistas aí têm apontado uma certa cautela com o setor, que vem sofrendo bastante na Bolsa por conta de mudanças no FIES. Então, mesmo com o impacto do resultado hoje, trazendo valorização para as ações, os papéis vêm sendo penalizados bem forte na Bolsa nesse ano. E a perspectiva para o segundo semestre de 2015 também não é tão animadora. Então, apesar da reação positiva hoje, as empresas educacionais têm pela frente um cenário bem desafiador. Gerdau trouxe números em linha com o esperado pelo mercado. A empresa aí segue sofrendo com o mercado interno desaquecido. No trimestre, a companhia viu o lucro líquido consolidado cair 32,6% para 665 milhões de reais. Vamos ver como que reage o papel da Gerdau hoje. O papel está mostrando aí uma leve queda nessa abertura de pregão, né? Lembrando que ainda tem 15 minutos só de pregão. Marfrig teve prejuízo líquido de 6,1 milhões no segundo semestre, ante resultado negativo de 55,1 milhões, ou seja, ela viu o prejuízo crescer nesse segundo trimestre. O papel hoje reage com uma leve alta nessa abertura. Entre os destaques corporativos também, ontem a Moody's revisou o rating do Brasil e também o rating da Petrobras. Ela manteve aí a nota da estatal em Ba2 com perspectiva estável. A Moody's já tinha tirado o grau de investimento da Petrobras antes, lembrando, né? Devido a problemas aí enfrentados pela Operação Lava Jato. E entre os destaques também, é bom ficar de olho em Hering. O volume alugado no papel subiu 60%. Operadores aí estão alertando para um risco de short squeeze que pode trazer uma disparada aí do papel por conta do aluguel, né? Do aluguel ter subido bem forte nos últimos dias. Bom, pessoal, acho que é isso de destaque. Bolsa abrindo ainda. Bom, ficamos por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa e espero vocês na abertura do pregão de quinta-feira. Até mais!